Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a trabalhar com a codificação da árvore. Então vamos trabalhar especificamente com a árvore binária, vamos ver os códigos para a árvore binária. Bom, numa árvore binária, além da carga útil de dados, o campo dado, cada elemento vai conter exatamente dois ponteiros, um para uma subárvore da esquerda e o outro para uma subárvore da direita. Então, cada elemento contém esses dois ponteiros além dos dados. No caso aqui, nós vamos usar novamente aqui o dado mais simples possível, que é simplesmente um inteiro. Lembrem que esse dado aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser um string, poderia ser vários vários campos de dados diferentes que poderiam até estar sobre uma forma de uma estrutura. Uma estrutura, por exemplo, struct informação. E aí dentro da informação poderia ter vários campos lá dentro, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar simplesmente com o inteiro. Então, a estrutura do elemento, ela contém o inteiro, que é o dado, e depois mais dois ponteiros para estruturas do tipo elemento. Então, da mesma forma como lá na fila e na lista, na pilha, a gente tinha simplesmente um ponteiro para o próximo, agora nós vamos ter dois ponteiros, um para a esquerda e outro para a direita, que são os dois filhos, os dois nodos que podem ser filhos de qualquer nodo dentro da árvore, que são, por sua vez, subárvores. E a gente define o tipo árvore como um ponteiro, aqui um ponteiro, para uma estrutura do tipo elemento. Bom, vamos em frente. As operações as mínimas que a gente tem definidas sobre uma árvore binária. A criação de uma árvore vazia, então o cria árvore, a inserção de um elemento numa árvore, insere, o busca um elemento dentro de uma árvore, o remove elemento, então um remove árvore aqui, seria remove um elemento dentro de uma árvore. Agora, em vez de ter um percurso, a gente viu lá na introdução da árvore que são 3 percursos possíveis. Então, cada percurso vai ter um método ou uma operação possível. Até pode ser mais de uma operação possível com o mesmo percurso. Se a gente quiser, por exemplo, fazer um percurso para incrementar um valor para cada um dos elementos da árvore, a gente pode fazer um percurso que faz isso. Tá? Então, poderia ser outro percurso na mesma ordem que faz a impressão, ou outro que faz o decremento, decrementar em uma unidade. Mas aqui nós vamos fazer somente um percurso para cada tipo desses, né? Então um percurso em pré-ordem, um percurso em in-ordem e um percurso em pós-ordem. E também tem algumas, lógico que tem outras operações que podem ser criadas em cima de uma árvore. Por exemplo, esses aqui eu citei 2 aqui, mas podem haver muitos outros. Por exemplo, testar se uma árvore está vazia e remover todos os elementos de uma árvore. E esse aqui, tudo que você faz em relação a todos os elementos de uma árvore, por exemplo, se eu quiser dobrar o valor de todos os elementos da árvore, eu posso fazer isso fazendo uma operação de visita específica e aplicando um percurso em cima desses elementos. Então, eu pego o algoritmo do percurso e aplico a visita com a operação que eu quero fazer. Bom, vamos lá. A criação de uma árvore vazia. Lembre que aqui o tipo árvore ele é um ponteiro para uma estrutura do tipo elemento. É muito similar aqui então ele é simplesmente um ponteiro. Então, para criar uma árvore vazia, funciona de maneira similar à criação de uma lista vazia ou de uma pilha vazia, que é simplesmente um ponteiro para null. Então, isso aqui é trivial. A função criar árvore vai ser simplesmente um return null. E lá, da mesma forma como foi no criar lista, no programa principal, eu atribuo o retorno do criar árvore para uma variável do tipo árvore. Tá? Bom, vamos lá. A inserção de um elemento numa árvore. Então, esse aqui agora a gente vai ver como é que funciona o código para inserir um elemento de uma árvore. Com exceção da criação de uma árvore vazia, todas as demais operações sobre a árvore, elas são recursivas. Inclusive o insere. Estou começando aqui com o insere, mas todos os outros são recursivos também. Aí também, chamando a atenção aqui que para recursividade, o laço está implícito na chamada recursiva.
Então, por isso, eu tenho que ter uma condição de parada nessa recursividade. Essa condição de parada, ela é um if que vai limitar, digamos, as chamadas recursivas, elas têm que estar dentro de um if, ou então você faz um if antes para sair, para retornar, tá? Mas ela tem que ter uma condição de saída para processar o caso trivial. Aí no caso caso trivial, o caso simples aí, para o caso da inserção, é simplesmente incluir um elemento quando a árvore está vazia. Então a primeira coisa a ser testada é se a árvore está vazia. Então o código e aí se a árvore, aí o procedimento também, né? Caso a árvore não esteja vazia, então aí é preciso testar. Se o elemento a ser inserido é menor que a raiz, ele vai ser inserido na subárvore da esquerda. Se ele for maior que a raiz, ele vai ser inserido na subárvore da direita. Então, essa é a grosso modo, é o algoritmo que precisa ser feito. O código para implementar isso é esse aqui, ó. O insere na árvore, ele não precisa retornar nada aqui, do jeito que foi construído aqui, porque eu estou passando a árvore aqui como referência. Esse ponteiro aqui, ó, indica que eu estou passando ela como referência. Por quê que eu passo como referência? Não passo simplesmente a árvore A, eu passo a árvore asterisco A. Porque aqui o A, eu vou precisar alterar ele na própria árvore. Não adianta eu querer alterar uma cópia por causa da recursividade. Então, isso eu acho que talvez fique mais claro na hora que eu fizer o teste de mesa. Mas aqui eu preciso, esse asterisco quer dizer que o A é um ponteiro para uma árvore. E a árvore é um ponteiro para um elemento. Então aqui eu estou passando o endereço de um ponteiro, né, para o A. Tá? Então por isso que aqui eu sempre que eu vou atualizar e testar o A, tem esse asterisco A, porque o asterisco A é um ponteiro. Eu posso testar se o valor desse ponteiro é igual a null, e não o valor do A, porque o valor do A ele nunca é nulo, porque ele vai conter o endereço de um ponteiro já definido. Então aqui eu tenho que testar se o endereço daquele ponteiro, que o A tem o endereço de um ponteiro. Eu quero testar se aquele ponteiro tem o valor null. Tá? E se ele tiver valor null, essa árvore está vazia. E aí, se a árvore estiver vazia, aí eu vou simplesmente alocar o endereço. A árvore está vazia é o caso trivial. Aqui eu não vou chamar a recursividade. Então, aqui nesse caso, eu vou chamar a criação do espaço de memória, o malloc, e eu coloco o endereço não no A, mas no endereço que o A está apontando. Lembre que o A ele contém o endereço de um ponteiro. Agora eu estou alocando um outro espaço de memória que o endereço vai ficar nesse ponteiro aqui e não no A, que o A contém o endereço daquele ponteiro. Tá? Então aqui, e a mesma coisa aqui, esse ponteiro aqui, o campo dado apontado por ele, ou seja, do novo elemento, ele vai receber o valor, e sempre os campos da esquerda e da direita, quando eu estou criando um novo elemento, ele não tem filhos, ele não tem nodos abaixo dele, dentro da árvore. Então sempre o da esquerda e o da direita vão ser sempre null, numa árvore binária. Tá. Esse aqui é o caso trivial. Caso a árvore não seja vazia, aí como é que eu faço lá? Eu lembro que eu tenho que inserir na subárvore da esquerda. Então como é que eu faço isso? Se o valor, aliás, tem que testar antes, né? Se o valor é menor do que o campo dado apontado pela raiz da árvore, a raiz da árvore é o asterisco A, né? Então o asterisco A apontando para dado é o valor da raiz. Se o valor que eu quero inserir é menor do que o dado, então eu vou inserir à esquerda da raiz. Tá? Nesse caso aqui, vou inserir à esquerda. Como é que faz para inserir à esquerda? Chama o próprio insere árvore, só que em vez de passar o A como parâmetro, eu tenho que passar o endereço. Lembra que eu tenho que sempre passar o endereço do ponteiro. Qual que é o ponteiro que eu tenho que passar? Eu tenho que passar o A ponteiro para a esquerda. O asterisco A ponteiro para a esquerda. Só que eu tenho que passar o endereço disso. Então, asterisco A ponteiro para a esquerda é o endereço do... onde está o elemento
que aponta para a raiz da subárvore da esquerda. Só que eu tenho que passar o endereço disso. Então eu coloco isso tudo entre parênteses e coloco o e-comercial aqui. Então esse ponteiro aqui, eu tenho que colocar entre parênteses e pego o endereço dele. Tá? Aqui eu estou passando o endereço do campo lá dentro da árvore, que é o campo da esquerda da raiz que eu estou apontando. E mais o valor, o mesmo valor aqui. E a mesma coisa, se ele não entrar nesse if aqui, ou seja, se o elemento não for menor do que o A, eu posso testar se ele é maior. Se ele for maior, eu insiro na subárvore da direita. Aqui tem uma outra peculiaridade aqui, que assim, o que acontece se o elemento for igual, se eu quero inserir um elemento igual àquele que já tem na árvore? Aí vai depender do comportamento que você quer ter para essa árvore. Essa árvore vai admitir elementos duplicados ou não? Se não admite elementos duplicados, aí você pode fazer como está esse código aqui, que testa. Ó. Se o elemento não entrou nem menor nem maior, então ele não deixa inserir. Aqui ele vai mandar uma mensagem de erro. Mas se você quiser deixar inserir, aí simplesmente não precisa testar se é maior aqui. Você já testou. Se é menor, vai para a esquerda. Se não for menor, aí pode ser igual ou maior, vai para a direita. Tá? Então aí ele aceita os elementos duplicados e se for duplicado, ele vai inserir na subárvore da direita. Tá? Então essa é uma decisão aqui. Nesse caso específico, eu estou implementando uma árvore que não aceita elementos duplicados. E aí é isso. Terminou o código aqui. Esse é o código do insere na árvore. Agora vamos ver como é que ele funciona para inserir uma sequência de elementos.